Oi, sabia que muitos dos problemas que a gente tem, eles têm uma raiz em comum? E essa raiz é a falta de autoaceitação. Eu tenho lidado meio com isso, eu fiz uma descoberta que eu achei que era uma coisa, na verdade a raiz era essa, então eu trouxe aqui pra gente refletir alguns pontos e trouxe um exercício prático pra gente começar a reconhecer os nossos pontos fortes e fracos e tornar os nossos pontos fracos em fortalezas. Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, o exercício consiste em você listar as coisas que você considera imperfeições em você e os requisitos que você não gosta, que você mudaria. Vamos supor, eu sou tímida, eu sou sistemática. Então, tudo que você listar de negativo, você coloca desse lado. E aí, na frente disso, a gente vai colocar como que cada afirmação ela pode ter um lado positivo. Laura, mas o que tem de positivo em ter problema de falar em público, por exemplo? Ué, pode ser que por causa dessa fraqueza você seja uma pessoa que se prepara mais, você busca mais, você tem que adentrar no autoconhecimento para entender os seus motivos, para quebrar barreiras. A questão aqui é que a gente não vai dourar a pílula dos nossos pontos negativos, mas a gente vai tentar olhar eles de forma mais solidária, mais tipo assim, eu não sou tudo isso de ruim que eu penso que eu sou, porque a falta de autoaceitação é você imaginar que você não é nada, que todas as coisas que você tem não são qualidades, na verdade é tudo defeito. Então a gente vai pegar esses pontos que você considera como defeitos e vai reformular eles para que você tenha essa outra visão de tipo assim, esse daqui realmente é um ponto fraco, porém, se eu olhar por esse ponto, ser assim me ajudou dessa forma. Então, eu posso achar um equilíbrio de, por exemplo, eu não preciso ser uma pessoa extremamente sistemática, mas é legal eu ser uma pessoa organizada, que tenha sistema de funcionamento, mas que não seja algo extremo. Então é algo que a gente vai reconhecer pra gente saber que a gente tem e também pra gente saber a dosagem certa. Isso daqui tá ultrapassando o limite. Então é pra isso que a gente vai dar um pouco mais de atenção. Eu vou dar o exemplo do que eu fiz pra não parecer algo extremamente abstrato. Isso é muito pessoal. Eu coloquei aqui, assim, que uma das coisas que eu faço negativas é que eu me escondo atrás das minhas emoções, principalmente da tristeza. E aí, qual que é o ponto positivo que isso pode ter? Bom, isso me torna uma pessoa mais empática. Pode ser que eu tenha que mergulhar em mim mesma para aprender a lidar com emoções complexas. Além disso, como eu fico de frente com a emoção, eu tento sempre entender de onde que ela veio. Então eu já consigo fazer um mapeamento de causa, de gatilhos, assim, consigo entender os meus gatilhos e não fica naquela coisa, tô me sentindo mal. Mas por que eu tô me sentindo assim? Não sei. Não. Tô me sentindo assim por isso, por isso. Por quê? Como é que eu sei? Porque eu sentei, eu pensei, eu sei que isso é um ponto que eu tenho e já é um músculo desenvolvido que eu poderia usar isso como uma forma negativa. Tipo assim, eu me escondo atrás das minhas emoções. Então, nossa, eu sou horrível mesmo e ficar num tom melancólico. Porém, a gente não precisa disso. A gente pode pegar, interessante, o que eu posso extrair desse ponto negativo? À medida que você for enxergando coisas positivas, a gente vai poder usufruir dele e não deixar com que ele fique martelando a gente apenas. E vai chegar a certo ponto que, quando a gente reconhece o que a gente tem, a gente consegue transformar ele. Se você, às vezes, fica assim, não, isso daí é dourar a pílula, isso daí é achar que coisa ruim é coisa boa. Mas não é isso. Você vai reconhecer pra você conseguir ter mais compaixão consigo, de tipo assim, cara, eu tô me vendo de um jeito que eu não sou, entendeu? Outro exemplo, caso você não tenha entendido esse último que eu dei. Bom, eu tenho a mania de tentar ser perfeita. E o que de bom que isso pode me trazer? Qual que é o lado minimamente positivo que isso tem? Bom, de certa forma, eu tenho alto desempenho nas coisas que eu faço, eu sempre dou o meu melhor, eu tenho padrões altos para as pessoas que eu quero do meu lado. Eu constantemente me coloco frente ao desconforto, porque a melhor das pessoas, ela nunca está no conforto dela, então eu tô sempre ali buscando. Então, sempre tem alguma coisa. Mas eu reconheço, e é preciso isso também, reconhecer que tem o outro lado. Você gosta de ser perfeito, mas aí você coloca uma meta que você não pode atingir, porque já que a perfeição não existe. E também você não consegue desfrutar das suas conquistas, porque a perfeição, ela acha que nunca tá bom o suficiente. Eu tenho consciência disso. Porém, é aquilo que eu falei, a gente vai usar
na medida certa, esse ponto que existe em mim, pra eu ir cuidando dele, até o ponto de eu conseguir fazer dele uma força. E esse exercício é legal porque você tem que repensar os comportamentos que você tem. Além disso, se você tiver com dificuldades de fazer, você pode pensar: quais são as minhas estratégias de autoproteção que foram desenvolvidas lá na infância, que eu trago hoje como reflexo da criança que eu era e de como eu vi o mundo? Ah, mas Laura, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Tem vídeo no canal falando disso, sobre criança interior, aí é só você acompanhar lá. E aí, vem uma bomba, tá? Que é uma pergunta de autoconhecimento, eu vou procurar sempre fazer isso. E foi uma pergunta que eu, inclusive, respondi, não trago nada aqui que eu não faça, que é o seguinte: ó, agora eu quero que você seja sincero. Ó, que parte de você esconde do mundo? E o que aconteceria se você escolhesse abraçar essa parte que você esconde? Bom, no meu caso, como eu tenho essa tendência a tentar ser perfeita, eu tento esconder as minhas imperfeições, as minhas angústias, e isso é muito ruim, porque as pessoas elas sempre se sentem à vontade pra chegar, pra descarregar comigo. Parece que tá sempre tudo bem. Às vezes eu tô desmoronando, mas não, tem que ajudar essa pessoa. Então isso me impede de dar um limite ali pra pessoa: olha, no momento eu não consigo. E também ser uma troca real com a pessoa, uma conexão ali. Não, você tá passando por isso? Ah, teve uma vez que eu passei por isso. Então, isso me impede de que as pessoas se envolvam comigo. Então, tá vendo? Que uma coisa leva a outra. Então, acaba que essa mania de ser perfeita constrói barreiras ao redor dos outros. Por quê? Porque eu deixo as pessoas me verem até o ângulo que eu acho que elas podem me ver, pra que elas tenham uma boa visão de mim. Então, elas podem me ver, elas podem ter contato comigo, a gente pode ser amigo até certo ponto. Entende o que eu tô dizendo? Então, você tem que pensar também, não só o que aconteceria se você escolhesse abraçar essa parte que você tenta esconder do mundo, mas também de que forma que tentar esconder isso que pertence a você, seja negativo ou não. Às vezes nem é negativo, é só algo que você não tem orgulho, porque você escolheu negligenciar, deixar de lado, aí você é feio. Escolheu nem olhar, nem sabe mais como é que é aquilo, sabe? Você guardou uma mera ideia do que aquilo era e talvez nem seja tudo isso. Então, você deve pensar também nas consequências daquilo, como que aquilo te afeta. Gente, quando a gente tenta esconder partes que pertencem a nós, é difícil da gente evoluir, porque, pensa, a gente é como se fosse limitado. Então a gente tem o lado bom e o lado ruim. E aí é tudo junto, né? Aí é como se o lado ruim, ele ocupasse um espaço que ele não precisava ocupar, mas ele não consegue ser resolvido até que você dê atenção pra ele e fala: realmente, não é tudo isso. Aí você aperta e o trem dissolve. Não é bem assim, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que você vai tratar aquilo, e aquilo vai dar lugar, possivelmente, a uma coisa boa, se você souber construir algo positivo no lugar do que você considerava ruim. Então, o que você tem escondido do mundo? É uma questão mental? É a sua autenticidade? É a sua opinião? O que você tem escondido? Como que você pode abraçar isso? E como que a sua vida poderia ser se isso realmente fizesse parte diretamente da sua vida? Porque, querendo ou não, faz parte indiretamente porque isso te afeta, entende? E é um efeito dominó, porque, por exemplo, essa mania de ser perfeita. Aí eu nunca consigo estar focada no momento presente, porque eu sempre tô tipo assim: não, eu tenho que concluir essa meta, o tempo tá acabando, ou não, tenho que ser melhor nisso, naquilo, e sempre assim, ó, sabe? E nunca tipo: uou, a vida tá acontecendo, olha a cor do céu e tal, eu tô aqui batendo a minha meta, mas eu tô vivendo também. E não, esse negócio de querer bater meta por bater não faz sentido nenhum, porque você não consegue viver uma vida que não tem sentido. E a gente cria o sentido da nossa vida. Então, são nesses pequenos momentos que a gente vai consolidando isso. Porque senão você pensa: não, mas isso é uma coisa boba. Não tem nada a ver eu não prestar atenção no que tá acontecendo e tal. Gente, tem uma coisa também que é o seguinte, isso aqui é interessante. Eu tô estudando sobre isso agora. Esse é um livro que eu tô lendo, ele é sobre psicologia e ele fala sobre autodesempenho e felicidade. Especificamente sobre o conceito de flow, que é quando você faz uma atividade, você se envolve tanto nela que você perde a noção do tempo, tipo, você tá realmente imerso naquilo e tá sendo muito agradável. E aí, ele fala que pra gente desenvolver essa capacidade de flow nas atividades mais triviais possíveis, a gente tem que estar sempre atento, focado no momento presente. Então,
quanto mais você retira as distrações e tem concentração em algo específico, na atividade que você está executando, maior é a chance de você ter um flow ali. E essa sensação é o que todo mundo busca. Imagina se você pudesse sentir isso no seu trabalho. Como que você pode fazer isso? E o livro, ele fala muito sobre isso, de que o flow, ele tem tudo a ver com ter um desafio e ter a capacidade para o desafio. Porque se você tiver um desafio maior do que a capacidade que você tem, você vai se sentir ansioso, você vai se sentir frustrado e não vai dar certo. Se você tem uma capacidade equivalente ao desafio que você tem pela sua frente, você vai entrar em estado de flow, porque apesar de ser algo que te desafia, você consegue fazer. E pode ser que seja um trabalho mais árduo, mais difícil, mas você vai escalar aquilo ali, você vai vendo que você consegue, e para que você tenha esse desempenho e ir conseguindo, você tem que ter como mensurar o seu desenvolvimento e também ter feedbacks de, tá melhorando, tá piorando, nisso aqui eu evoluí, nesse detalhe aqui. E agora, o que pode acontecer se a sua capacidade for maior do que o seu desafio? Você fica no tédio. Então, é interessante que em todos os momentos que a gente tiver, a gente, sabe, tente focar, tente concentrar, tente fazer um jogo mental, alguma coisa pra gente conseguir ter esse estado de flow, que é como se fosse uma felicidade genuína ali. E se você tem alguma característica, alguma coisa que você tenta esconder do mundo, que te leva a deixar de viver no momento presente, esse é um ponto que você deve trabalhar. Você não deve só tentar aceitar essa parte que te pertence, mas também trabalhar esse negócio do momento do flow para você tornar uma atividade agradável. Outra pergunta para te ajudar na sua autoaceitação, que é o seguinte, gente, autoaceitação não tem mil maravilhas, não é uma coisa, fantasiada, eu me amo, e ficar repetindo só mantras, não é isso. Autoaceitação é você ficar de cara com a verdade. Quem você é de fato. E mesmo que você não goste, você vai abraçar, você vai acolher aquilo. E não significa que você vai aceitar pro resto da sua vida. Mas significa que você vai tomar conta daquilo e vai buscar desenvolver. Vamos lá. Qual é a verdade da qual você tem fugido e de que maneira ela moldou sua vida de formas que você não quer admitir? Então, por exemplo, o que eu coloquei no meu aqui, que eu também fiz essa pergunta, foi que eu vivi uma mentira. Eu ainda vivo, porque isso foi construído ao longo de muitos anos. A verdade escancarada na minha frente é que eu vivo com base na visão da Laura do passado, da visão da Laura criança, que tem crenças distorcidas, que tem uma interpretação errada dos fatos, que tem só o ângulo da visão dela, não tem a visão total do que aconteceu de verdade. Eu cresci com base nisso e isso me fez ser uma pessoa ressentida, porque de uma forma ou de outra, teve um traço ali que deixou, tipo assim, a Laura é rejeitada, a Laura, aqui ela não entra, a Laura, comparado com essa, ela é entendeu? Então acaba que trouxe isso pra mim, só que, por que é uma verdade da qual eu tenho fugido? Porque eu vivo uma mentira, porque eu vivo uma verdade que é uma mentira que eu criei lá no passado, quando eu era uma criança, pra tentar viver no mundo. Então, talvez você não é que a vida te bata, mas talvez você se permita sofrer porque você faz igual a mim. Você criou essa visão e segue nela até hoje, mesmo que ela seja ilógica. Então, qual que é a verdade da sua vida, da qual você tem fugido? Outra verdade que eu coloquei aqui, porque, eu queria falar nesse dia. Bom, é que não é que as pessoas não me aceitem, porque vez por outra a gente fica assim, eu acho que eu não tô sendo bem-vinda aqui, né? Ou, que não é pra mim e tal. Mas não é que as pessoas me julguem ou que elas não me aceitem, mas é que eu tiro conclusões precipitadas sobre as pessoas, sobre o que elas pensam de mim, sobre o que tá acontecendo no momento, ou sobre o que aconteceu lá no passado e respinga ainda na Laura do presente. Não é que as pessoas façam isso comigo, é que eu faço as coisas comigo mesma e aponto o dedo pros outros, como se fossem os outros. E aqui, gente, eu vou falar pra vocês, tem que ter um enorme ponto de humildade, porque senão você vai pensar, não, eu não faço isso comigo, quem faz são eles, porque eles me olham torto, eles pisam em mim, eles falam de qualquer jeito comigo.
será mesmo? Sabe? Às vezes a pessoa, ela só não tem um filtro de falar bonito, mas ela não tá... O conteúdo do que ela falou não foi algo pra te ferir, mas você levou pro coração, porque você é uma pessoa ressentida, entende? E a verdade mais nua e crua, e que no fundo todo mundo sabe, mas mesmo assim a gente continua deixando que ela impeça a gente, que é: não tem nada na minha frente, nada, não tem nada na sua frente também. O que tem na nossa frente é só a gente. A nossa luta é conosco. E aí, o que fica segurando o meu potencial sou eu. O que tá segurando? O que tá na minha frente? Nada, ó. Se eu passar, tá tudo limpo. E Deus tá assim: vai, minha filha, vai. E eu tô assim: não, mas eu acho que ainda não tá na hora. Não, quem sabe se eu me preparar mais um pouco. Entende? Então é sempre a gente que tá, tipo assim: ah, não, mas naquela empresa não dá, porque as pessoas, elas são de tal e tal jeito, eu sou diferente. Então a gente sempre coloca desculpas. Qual que é a verdade que você tem evitado? Qual que é a justificativa que você inventa pra você mesmo pra tornar válida a verdade que você conta pra você? A historinha. Todas as perguntas de autoconhecimento que eu colocar aqui vão ser importantes que vocês façam à medida que forem saindo outros vídeos. A gente vai construir um mantra baseado no que você precisa. Como assim? Bom, se a sua questão é com falta de autoaceitação, então é necessário que você repita sim um mantra diariamente, e vamos supor que no próximo vídeo eu fale sobre perdão. E você não consegue se perdoar também. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um mantra específico para auto-perdão. Então, e aí você não vai ficar falando esses mantras de forma isolada durante o seu dia. Você vai anotar: preciso alinhar esses pontos comigo mesma, sobre o perdão e sobre a autoaceitação. E aí a gente vai criar mantras para eles. Então isso é muito importante. E é algo que você também já pode começar a fazer sozinho. Gente, muito obrigada pelo espaço de fala. Eu amo vocês, e vocês são vistos, vocês são amados, e muito, muito obrigada.